Bom dia, meus queridos. Olha nós aqui de novo. Conversando com alguns amigos, alguns deles já me falaram, assim, crentes na fé, né? Que Jesus Cristo não organizou nenhuma igreja. Cristo não organizou nenhuma igreja. Há controvérsias, né? Porque eu dando uma olhada na Bíblia, eu sou membro de uma igreja há 35 anos, tá certo? E a gente bate muito na tecla da restauração, tá ok? Então, olhando a Bíblia, lá em Mateus 16, 19, o Senhor falou para Pedro que ele iria presidir a igreja. O que aconteceu? Jesus Cristo estava questionando os discípulos, que algumas pessoas tinham saído, tinham abandonado, né? E aí o Senhor falou para os discípulos assim: vós quereis ir também? Vocês querem ir também com a galera aí? Aí Pedro falou assim: não, Senhor, só tu tens a água viva, né? Só tu é o pão e tal, né? Aí Pedro ainda comentou, ainda falou mais ainda, né? Tu és o filho do Cristo, do Deus vivo e tal, né? Aí o Senhor falou com ele assim: Pedro, quem revelou isso para você não foi a carne, ou seja, o conhecimento que você tem, tá? O conhecimento que você tem não é isso aí que revelou para você. Quem te revelou isso aí é o Espírito Santo. É o Espírito, né? E sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Olha só, então o Senhor estava falando que ele iria edificar a igreja dele sobre aquela pedra. Mas que pedra? A revelação, não é? Tá certo? Então era isso, a pedra da revelação. Significando que a igreja do Senhor teria revelação. E dali para frente Pedro seria o profeta da igreja, ok? Muito bem. Aí em Marcos 16, de 15 a 17, o Senhor já tinha comissionado os 12 apóstolos, tinha chamado 12 apóstolos e ordenou a eles que fossem de 2 em 2 pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que fosse batizado seria salvo e quem não fosse batizado seria condenado. Ou seja, ele tinha chamado Pedro como profeta, tinha chamado 12 apóstolos, tinha organizado a obra missionária e ainda falou mais, deu poder para eles também, porque que eles iriam curar pessoas, iriam expulsar demônio. Então, era a autoridade de Jesus Cristo dando para eles, certo? E mais na frente, João 14, 18, o Senhor falou para eles que não os deixaria órfãos, que iria voltar. Que não os deixaria órfãos, tá? Então, se hoje em dia não existe a igreja do Senhor, todos nós somos órfãos, ok? O Senhor disse que não iria deixar órfãos. Mas em Atos 3:19, de 19 a 21, existe uma profecia lá falando que os céus iriam conter o Senhor até o tempo da restauração de todas as coisas. Todas as coisas. O que é restaurar para você que está me ouvindo aqui? O que é restaurar? Quando você vai restaurar uma casa, para ela ter um certificado certinho, tem que ter a mesma característica daquela casa que foi construída há anos atrás. Você vai restaurar uma cadeira de palha, uma cadeira antiga, algum móvel antigo, tem que ter a mesma característica daquele móvel que foi feito. Não pode mudar a cor, nada. Então essa restauração que está falando em Atos 3, de 19 a 21, falando da restauração de todas as coisas, é relativa à igreja de Cristo. Qual a característica? Profeta, apóstolos, obra missionária, templos, tudo isso aí precisava ter. Porque senão a restauração não iria acontecer. A pergunta que faço para você poder ponderar: hoje existe na face da terra
A verdadeira igreja de Cristo, com as mesmas características que foi organizada, com profeta, 12 apóstolos, obra missionária, templos, existe? Pondera aí, tá certo? E depois me fala. Forte abraço.